problema é estar aqui, né? Parece que não, irmão. Não tá aparecendo aqui. Bora, irmão. Dá continuidade. Salvou bem. Meu Deus. Caroço. Meu irmão, bora. Dá continuidade aí. A pastora nem salvou o outro. Depois eu ia emendar. Tá caindo, irmão. Internet, um monte de coisa. Meu Deus, é forte. Quinta fase para um grande avivamento. Vamos lá. Só pelo menos esses aqui. O avivamento nos ensina a permanecer firme, mesmo quando as circunstâncias estão difíceis. Abacuque está clamando do capítulo 1 até o começo do 3. Ele não está tendo resposta, não está obtendo resposta. Ele está indignado, mas ele está clamando, ele está orando e nada de resposta. No 3, Deus começa a se manifestar e ele vem a dizer isso. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra em meus anos. E em meus anos faze ela ficar conhecida. O avivamento nos ensina a permanecer firme, mesmo quando as circunstâncias estão ruins. Olha o que Abacuque diz. Porque nós queremos servir a Jesus muitas das vezes somente quando as coisas estão bem, estão boas, irmão. E Deus está dizendo para cada um de nós que não. Se tiver ruim, Ele é Deus. Se tiver bom, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus e acabou. Abacuque vai declarar no capítulo 3, 17. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide. Olha só. Ainda que a figueira não floresça. Não importa a dificuldade. Se tem alimento, Abacuque adora. Aleluia, se não tem alimento, Abacuque continua adorando a Deus, porque nós não devemos buscar ou adorar a Deus pelo que Ele pode nos dar, nos proporcionar, mas sim por quem Deus é. Quem crê? Só tá olhando. Não sabe para a mãe. Quando tá parecendo. Pois é, aqui está uma grande prova de um verdadeiro avivamento diante de Deus. Que em meio às lutas, dificuldades, nós permanecemos firmes, pastora Vitória. Tem gente que só quer buscar Deus se tiver as coisas boas, se tiver tudo dando certo, tiver com saúde, se a família estiver bem. Meu irmão, vai para o mundo, abandona, desiste, porque você não está vivendo um avivamento pleno diante de Deus. Quem vive o avivamento pleno diante de Deus, o pau está quebrando, as coisas estão tudo dando errado, as finanças não estão boas, a saúde está ruim, tem gente na família enfermo, mas ele está adorando porque ele reconhece quem é o Deus da nossa salvação. Abacuque não diz, quando tudo melhorar eu vou louvar, vou te adorar, não. Ainda que a figueira não floresça, que nem haja fruto na vide, não haja alimento no campo, não tenha bois no curral, mas eu, todavia, vou me alegrar no Senhor, Deus da minha salvação, porque maior do que alimento, maior do que comida, maior, aleluia, do que prosperidade material, é a presença de Deus sobre a nossa vida. O verdadeiro avivamento não depende das circunstâncias para adorar. Sexto, para nós já encerrarmos. O avivamento transforma lamento em alegria. 3,18 de Abacuque. Todavia eu me alegrarei. Pode não ter alimento, pode a saúde não estar boa, pode alguém estar enfermo dentro da minha casa, pode estar acontecendo tudo dando errado. Mas Abacuque diz, todavia, ó glória, eu me alegrarei no Deus da minha salvação.
Porque a salvação, irmãos, é maior do que qualquer outra coisa. A alegria da salvação, Davi disse no Salmo 51, retira tudo de mim, o palácio, a coroa, o trono, as mulheres, qualquer coisa que tu quiser tirar, mas não retira de mim primeiro o teu Santo Espírito. Ele diz, e devolve para mim a alegria da tua salvação. Devemos ser avivados, irmãos, diante de Deus, em meio às lutas, dificuldades. Ele ouviu e teve medo, princípio do texto. Mas lá, quase no final do capítulo 3, ele vai dizer, mas com tudo isso eu me alegro no Senhor. A situação externa de Abacuque fora dele, os alimentos, as coisas que ele está vendo, coisas visíveis, não mudam a personalidade de Abacuque, não mudam ele por dentro, não mudam quem ele é. Aleluia, quem está querendo, orando, clamando por um avivamento, ou está vivendo um avivamento diante de Deus, aleluia, não importa a circunstância, ele adora em meio à dificuldade. Deus muda primeiro o coração antes de mudar o nosso cenário. Ó, observe isso, grave isso. Deus muda o nosso coração primeiro antes de mudar o nosso cenário. Sétimo, nós já encerrarmos. Já tem 42, quase 43 minutos de live, meu Deus. Ainda teve um contratempo aqui. Aí vai ser resolvido. Já comprei um roteador. Já botei ali um negócio, vamos botar a internet aqui. Vai ser bênção de Deus. Eu tô com a internet, ela tá distante, ela fica travando. Aí vai dar tudo certo, aos poucos. Nós vamos nos ajeitando aqui, Deus irá operar. Sétimo, o avivamento nos coloca em lugares altos, tá? O avivamento nos destaca, o avivamento nos coloca, aleluia, onde o homem não conseguiria nos colocar. Abacuque 3,19 ele diz, o Senhor, Deus é a minha força, e Ele faz os meus pés como os pés da corça, e me faz andar em lugares muito altos. Depois que Abacuque clamou, depois que Abacuque orou, depois que Abacuque, aleluia, falou com o Senhor, pediu algo da paz de Deus, um avivamento para sua vida, para a nação, ele disse que mesmo que tudo tivesse ruim, não tivesse alimento, não tivesse nada, ele ia adorar a Deus. E aqui ele vai dizer que ele buscou a Deus, Deus deu força para ele e o colocou em lugares altos. Você quer, aleluia, andar em lugares altos com Deus? Nós precisamos de um avivamento, nós precisamos adorar a Deus em meio às circunstâncias boas ou difíceis em nossa vida, para que Ele possa nos colocar em lugares altos para a glória do Seu nome. O livro termina com a força e a atitude espiritual de Abacuque. A crise não destruiu Abacuque. Muitas das vezes o silêncio de Deus no capítulo 1, pastor, até ali o 2, meado quase no 3, Deus não fala com o profeta. E ele está orando, está clamando e parece que não está obtendo resposta. Mas o capítulo 3 vai encerrar com Abacuque em um outro nível espiritual. Deus, aleluia, falando com ele, Deus trazendo resposta, Deus dizendo, ei Abacuque, escreve, aleluia, o que eu vou te dizer em letras legíveis, em tábuas bem alto. Faz o primeiro outdoor, que ninguém nunca ouviu falar de outdoor, tu vai fazer um grande outdoor, que alguém passando, até mesmo correndo, vai olhar e vai se impactar com aquilo que eu vou fazer. A crise levou Abacuque para um lugar mais alto. Se você está passando crise e você está miado, lá para baixo, está mal, não está tendo força, irmão, está errado. Porque mesmo em meio às crises, nós estaremos com Deus em lugares altos. O avivamento não significa ausência de montanhas, de lutas, de dificuldades. Mas o avivamento nos ensina que mesmo em meio à dificuldade, Deus está conosco, Deus irá operar, Deus irá fazer. Quem crê? Irmão, só quem passa dificuldade luta. E tem palavras dessa para você, meu Deus.
essas pérolas, essas relíquias. A progressão do avivamento do capítulo 3 da vida de Neemias. Primeiro ele ouviu, irmãos. O que ele ouviu? Ele não ouviu, aleluia, historinha. Ele não ouviu conto de fada. Ele ouviu genuinamente a palavra de Deus, os seus mandamentos, aquilo que Deus tem na sua palavra. Segundo, ele temeu. Nasceu temor no coração do profeta. Por intermédio da palavra, a palavra tem que trazer temor. Temor, irmãos, aqui não é um temor de medo. Deus vai me matar. Mas é um temor de um respeito em saber que Deus é santo, que Deus é soberano, que Deus ele faz o que Ele quer, Ele quem manda, Ele quem faz e desfaz e acabou. Diz que ele clamou: aviva, ó Senhor. Que nós possamos ouvir, temer e clamar ao Senhor. Ele recordou que Deus fez obras tremendas no passado e poderia continuar fazendo. Nós possamos nos recordar daquilo que Deus ele fez em nossa vida. Quem você era antes, há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, e quem você é hoje. Olha só, tem gente que a família é toda desestruturada, gente, aleluia, que não tem família e pessoas casadas, hoje em dia estão casados para a glória de Deus. Aleluia, gente que vivenciou ciclos de vícios, de drogas, de prostituição, de alcoolismo e hoje vive uma vida fora dessa bolha, dessa situação. Tem vivido em paz, aleluia, com a sua esposa, com o seu cônjuge, com os seus filhos, tem dado bom exemplo, tem sido bons exemplos. Por quê? Porque Deus te libertou. Deus entrou com providência, transformou a sua vida. Diz que ele se quebrantou, irmãos. Se verdadeiramente nós temos um avivamento da parte de Deus, nós devemos andar quebrantados. Eu fico até com vergonha, meu Deus, quando eu começo a ser tomado em lágrimas, em choro, diante da presença de Deus, irmão. Já sou feio, olha só essa feiura. Eu fico pior ainda, eu choro igual uma criança, irmãos. Mas por quê? Porque quando nós estamos avivados, nós nos quebrantamos diante da presença de Deus. Abacuque confiou em Deus mesmo sem ver os resultados, mesmo que não tenha alimento no campo, mesmo que eu esteja passando privação, mesmo que tudo esteja difícil, eu vou, aleluia, confiar nesse Deus. E por ele confiar, a Bíblia diz que ele se alegra, olha. Eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Deus faz nós nos alegrarmos em sua presença. Você já viu que o reino de Deus é que Paulo fala em Corinto? O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz e alegria, pastora Vitória, no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Se você não é alegre, se você não tem paz, está faltando um avivamento sobre a sua vida. Se alegrou no Deus da sua salvação. Estava tudo difícil, mas ele se alegrou para que ele pudesse subir um novo patamar, Cristo, um novo degrau. Deus o colocou como os pés de costas e ele subiu no alto dos montes. Deus estava dizendo de grandeza, que colocou, aleluia, o profeta em lugares grandes diante da sua presença. Quem olha para Abacuque é um profeta menor, mas não é menor por causa dos seus feitos, por causa da sua profecia, da sua palavra. Só chamamos Abacuque de um profeta menor por causa da quantidade de capítulos do seu livro. Mas Abacuque, aleluia, profetizou para toda uma nação e clamou, aleluia, por um avivamento naquele lugar. O profeta Cristo está falando aqui, quando reconhecemos o nosso erro, é aí que vemos o avivamento de Deus em nós. Isso, reconhecer a nossa limitação, reconhecer a nossa pequenez, para que Deus possa nos colocar em lugares altos.
Que nós possamos nessa noite ouvir, temer, clamar, recordar, se quebrantar, confiar em Deus, nos alegrarmos para que Ele possa nos colocar em outros níveis, em outros patamares para a glória do seu santo nome. Fala aí para mim, responde aí. Você está vivendo um avivamento em sua vida? Pastor, eu não estou, mas eu estou querendo viver um avivamento. O avivamento tem que começar em nós, não nos outros. Você está querendo que o teu filho seja avivado, você quer que a sua esposa seja avivada, mas quem tem que ser avivado primeiro é você. Começa no profeta, começa em mim, começa em você, para depois nós avivarmos os outros por intermédio da palavra de Deus. Um avivamento vier verdadeiramente sobre esse lugar, sobre a nossa vida, sobre esse país, irmão. Você acha que como o país está na corrupção aí, esses políticos ladrões atribulados têm roubado a nação, têm roubado o povo em benefício próprio? Eles estão aí, carrões, aviões, desfrutando do bom e do melhor enquanto o povo está perecendo. No tempo de Abacuque era do mesmo jeito. Leia o livro de Abacuque que você vai ver. Você pensa assim, pastor, político, fulano de tal, está roubando agora. Não, irmão. Desde a fundação do mundo, desde os primórdios da humanidade, existe corrupção, existe gente com caráter e sem caráter, existe gente que presta e gente que não presta. Abacuque estava vivendo isso na sua nação, dos políticos, a política se juntando com a religião, aleluia, o templo todo deturpado, as coisas de dentro do templo tudo de uma forma que Deus não se agradava. Então Deus está dizendo para mim e para vocês, nós necessitamos viver um avivamento. E se você não sabe como o avivamento vem, ele transforma desde a hierarquia grande lá, os políticos, presidentes, como antigamente eram os reis que governavam o país. Os reis se convertiam, pastora Vitória. Os demais se convertiam, os seus ministros se convertiam, aquele que estava debaixo da autoridade se convertiu, o povo se convertia, porque Deus, ele entrava, aleluia, com a presença dele, um grande avivamento. Então, se você está ouvindo essa palavra hoje, grave ela na tábua do seu coração, assim como Deus mandou Neemias gravar aquelas palavras em tábuas e escrever com letras legíveis e bem grandes para que todo mundo visse, que Deus possa gravar essa mensagem de Abacuque na tábua do nosso coração, para nós não nos esquecermos. Se tudo está bem, vamos adorar a Deus. Se está difícil, adore a Deus. Se alegre no Deus da sua salvação, e em nome de Jesus, que Ele possa nos avivar. Vamos orar? Soberano Deus, Pai amado, eu te apresento, Pai, esse homem, essa mulher, que tu possa conduzi-los, Senhor, assim como a mim, para o verdadeiro avivamento da tua parte, para que nós possamos, Senhor, viver coisas sobrenaturais, para que nós possamos, Pai, ver, aleluia, nossos parentes se convertendo a Ti, aleluia, o nosso governo se convertendo a Ti, nós vemos, Pai, em nome de Jesus, os prostíbulos fecharem, os bares, Pai, fecharem por causa do avivamento, assim como Tu fez em Azusa, como Tu fez em Gales, aleluia, como Tu fez, Pai, em Pensacola, como Tu fez, Senhor, na Coreia do Norte, como Tu fez, Pai, em grandes lugares, aleluia, que milhares de almas se renderam a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, como um dos avivamentos, se eu não me engano, foi o de Wesley, que até os juízes trocavam presentes, eram luvas brancas, porque não existia crimes para julgar. Tamanho era o poder da tua presença, que convencia o homem do pecado, da justiça, do juízo, e tu transformava não somente a vida de um homem, mas a nação, Senhor, tu transformava por causa de um avivamento. Então traz isso, Pai, que antes da minha partida eu venha ver, Senhor, tudo isso se cumprir, a Tua palavra, as Tuas profecias, o que Tu pronunciaste através dos grandes homens de Deus que vieram ao Brasil já, Pai.
homens de outros países que disseram que o Brasil carregará a bandeira do avivamento e incendiará as nações para a glória do teu nome. Eu te peço, obrigado por esta live, obrigado pelos meus irmãos que estão aqui ouvindo essa mensagem e que tu possa abençoar de uma forma notória e sobrenatural cada um deles. É o que eu te peço, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que Deus te abençoe. Amanhã estamos aí novamente em nome de Jesus. Amém, irmão? Que Deus te abençoe. Glória a Deus.